Olá, bem-vindo ao Fizesp Talk, o nosso podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Hoje eu estou recebendo uma figura ilustre aqui, a jornalista Desirê Rugani, comentarista política, analista geopolítica, conhecida por suas análises diretas e fundamentadas sobre o Oriente Médio e o papel de Israel no contexto internacional. Sua presença nas redes sociais, colunas e entrevistas tem atraído um público cada vez mais interessado em compreender o conflito Israel-Hamas e os impactos políticos na região. Nessa edição do Fizesp Talk Podcast, ela compartilha sua trajetória pessoal, suas visões sobre o papel de Israel no mundo e os desafios de comunicar temas tão complexos em meio à polarização e à desinformação. Ela está na Revista Oeste também, que é uma revista hoje, enfim, é um canhão de comunicação e com muitos seguidores. Desirê, muito obrigado por estar aqui com a gente, aproveitar essa tua vinda ao Brasil e dedicar um tempo à Federação. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente o carinho, o apoio e o espaço. Vamos lá. Desirê, como começou sua jornada no jornalismo e na análise política? Eu caí nesse mundo. Eu sou formada em publicidade e propaganda, mas a minha vida inteira eu fui modelo internacional, viajei diversos países. E eu sempre achei que, assim, ser modelo, o que isso vai ter a ver com a minha vida? Mas tem muito. Porque morar em diversos países me trouxe uma abertura para conhecer mentalidades diferentes e me adaptar a elas. Bom, eu vou ter que voltar com você, infelizmente, para o dia 7 de outubro de 2023, porque é ali que começa essa minha trajetória. Sua jornada. A minha jornada para, então, né, uma informadora, uma pessoa que estava lá e foi acordada, como todos os judeus, muçulmanos, árabes, turistas, cristãos, brancos, pretos, todos que estavam em Israel, acordada às 6h30 da manhã, pelas sirenes. Essas sirenes que nos avisam que Israel está sob ataque e nós precisamos chegar o mais rápido possível aos bunkers. Cada cidade tem um tempo para você chegar ao bunker. Eu estou em Tel Aviv, eu tenho 90 segundos. Bom, então 6h30 da manhã foi quando isso começou, os ataques. Feriado, né? No fim de semana foi e Sukkot, feriado. o último dia do Sukkot, no sábado. Eu ia para a praia nesse dia. Eu estava me preparando para a gente passar esse último dia de feriado na praia. Era um dia bastante ensolarado. E, infelizmente, mudamos os nossos planos. Então, 6h30 da manhã, eu fui para o bunker. Acordei meio zonzinha, assim, né? E depois passou assim que acabou a sirene, a gente tem que aguardar um pouquinho antes de sair dos bunkers. Então, eu guardei ali uns 2, 3 minutinhos e voltei para o quarto. Nisso, uma nova sirene. Eu falei, uai... Eu já conhecia as sirenes antes, porque em maio do mesmo ano, eu estava na rua e as sirenes tocaram. Também era o Hamas fazendo lançamentos contra Israel. Então, nesse dia, quando eu voltei para o meu quarto e eu liguei a televisão, na verdade, eu abri primeiramente o meu celular e vi uma mensagem no grupo de brasileiras, assim... Tranquem as portas, eles entraram. E eu falei, quê? Liguei a televisão. A primeira imagem que eu vi, eu lembro perfeitamente, era eles tentando entrar pelo mar, depois eles entrando pelo ar na festa, com os paraquedas, e eles entrando com os carros. Era a imagem que estava na televisão. E depois daquele momento ali, tudo virou um caos. Israel era um caos. Sirenes atrás de sirenes. Gaza, de Tel Aviv, é 1h40 de carro. É muito, muito rápido, muito fácil para um terrorista roubar um carro e logo 2 horinhas está em Tel Aviv. E a gente começou a ver os números nas TVs, de mortos aumentando, desaparecidos aumentando e feridos, muitos feridos. E aí começaram a pedir doação de sangue. E nisso eu fui doar sangue. Já no 7 de outubro mesmo? No final do dia 7 de outubro, eles já começaram a fazer esse pedido, eu fui no dia 8.
E aí, no dia 8 de outubro, eu fui doar sangue e as filas eram de 8 horas. Eles mandavam a gente embora, só sangue O ficar, e as filas ficavam de 5 horas. Eles acabaram mandando a gente embora. Nisso, eu fui até 10 postos para tentar ser voluntária. Os 10 me mandaram embora porque disseram, já tem gente demais. Eu falo, eu vim trabalhar, eu quero ajudar. Já está cheio demais. Todos os meus amigos sendo convocados, cada um se movimentando como podia. E eu falei, como eu posso ajudar? E eu vendo tanta gente tentando achar uma forma de ser útil, eu falei, como eu ajudo? Eu falei, eu vou traduzir as notícias e passar ali no meu Twitter. Eu tinha 15 seguidores na época, 14, mas a minha mãe. E eu pensei, se 3 pessoas virem e, enfim, conversarem com mais 2, talvez elas entendam o que está passando aqui, porque eu sabia que a grande mídia não ia mostrar o que realmente acontecia em Israel. Então eu tentei. E foi aí que começou. Você me disse que você foi para Israel antes do 7 de outubro, Isso. né? Você foi a trabalho, você foi para Sim, tentar a vida lá? Eu fui porque eu já tinha ido a Israel. Eu viajei muito a minha vida toda e Sim. tem israelense em todo lugar. Entendi. Então, eu tinha vários amigos, gostava muito do lugar, do país. E falei, vou tentar ser modelo aqui. Só que Israel é muito burocrático. Para tirar o visto é um trabalho. Você tem que provar a sua vida inteira que você é uma boa pessoa em todos os países do mundo. Então, eu estava nesse processo. Por isso que eu acabei ficando direto. E aí... Você não imaginou que tua vida fosse se transformar? Nunca. Ou seja, nada é por acaso, né? Você não chegou lá só para ser modelo. Não, parece que não. Existia uma missão maior para você. Existia. E quando começou o 7/10, logo depois, um mês depois, a minha tia faleceu aqui no Brasil. E ainda estava uma loucura, Israel estava tudo muito complicado, mas eu vim ao Brasil para ficar um pouco com a minha mãe, que estava muito difícil para ela, irmã e melhor amiga da minha mãe. E eu vim ao Brasil. E quando eu estava aqui no Brasil, eu me lembro de rezar e pensar, será que eu volto para Israel? E eu ouvi na minha cabeça assim, sim. Aí eu falei, gente, mas está em guerra, será? Volto mesmo? Volto agora? Sim. Aí eu, não, espera. Se for para eu voltar, eu quero ter muita certeza que é para eu voltar. E eu ouvi alguém gritando na minha cabeça, sim. Eu abri meu computador. Eu nunca comprei uma passagem tão fácil na minha vida. Era quase impossível ir para Israel. Só tinha El Al voando, era uma confusão. Eu abri, tinha uma passagem ok, tudo ok, passagem comprada. Quando eu cheguei a Israel, 2 dias depois, tinha uma força-tarefa chegando a Israel com o Otávio Kifuri, a Carla Zambelli, o Pitoli, a Rádio Auri Verde, no caso, né? O Coronel Gerson, a Cristina Grêmio. E aí eu fui convidada a ir nessa expedição com eles, onde a gente foi no Kibbutz Nir Oz, onde a gente foi, enfim, vários lugares. Festival Nova. Sim, a gente foi assistir o filme de 47 minutos do Exército. Então foi um momento bastante intenso, mas aí eu entendi. Eu falei, gente, era para eu estar aqui. Por algum motivo era para eu estar aqui. Num artigo seu na Revista Oeste, você afirmou que o Brasil está do lado errado da trincheira em relação à guerra de Israel. Você poderia explicar melhor essa tua posição? Eu gostaria, primeiramente, de realmente explicar. Não é o Brasil, porque o Brasil é o povo. E o povo brasileiro ama Israel, em sua grande maioria, respeita Israel e é completamente apaixonado pelo povo judeu, que nós somos judaico-cristãos, nós temos nossos valores graças ao povo judeu, que é a nossa base. E a gente sabe disso. Então não é o Brasil, é o governo. O governo brasileiro se coloca do lado errado da trincheira, porque essa é uma guerra entre um país democrático e o terrorismo mundial. Pessoas que têm valores ou não têm valores, que glorificam a morte, que maltratam, que
executam, que roubam do próprio povo, que usam eles como escudo humano. E o governo brasileiro se colocou ao lado deles. E a gente já sabia, né, desde 2022, quando o Hamas deu uma nota parabenizando o atual presidente brasileiro pela vitória nas eleições. Ou seja, você ser parabenizado por um grupo terrorista, eu não acredito que seja nunca um bom sinal. Em relação à mídia, a gente sabia que, por um tempo, a mídia ia repercutir que Israel foi atacado. E isso aconteceu uma semana, 2, 3, e depois o jogo virou, porque o outro lado começou a mostrar certas imagens, algumas reais, outras não, imagens até, enfim, muito tristes, né? E ninguém fica feliz com o que aconteceu, mas a mídia comprou um lado, uma parte da mídia comprou um lado. Como você viu a cobertura mundial em relação ao 7 de outubro? É vergonhoso. A gente está vendo agora a BBC, né, sendo ali acusada, literalmente, de mentir. Eles mentem. O porta-voz do Hamas, ele foi preso pela IDF. E ele deu uma declaração dizendo que todo mundo fala muito, né, do episódio em que um hospital foi atingido por um míssil, isso em dezembro de 2023. E todo mundo disse que era um míssil israelense. Era um míssil da Jihad Islâmica. E antes mesmo de qualquer tipo de contagem, a mídia mundial já estava dizendo que eram 500 mortos atingidos por Israel. E tem provas. Israel na hora, não rebate, mas Israel sabe suas missões, sabe suas operações. Israel sabia que não tinha sido eles. E aí, inclusive, tem um vídeo de um grampo de 2 terroristas conversando em um quarto que estava grampeado em Gaza. E eles conversam dizendo, esse míssil é um míssil diferente, isso não é um míssil israelense. E o outro fala, como assim não é um míssil israelense? Estão parecendo um míssil da Jihad Islâmica. Porque foi lançado de um cemitério atrás do hospital, ele falhou e caiu em Gaza, como 10% de todos os mísseis de Gaza. Dos 15 mil mísseis lançados, 10%, ou seja, 1.500, caíram dentro do território de Gaza. E a mídia compra. É um grupo. Quem dá essas notícias, quem dá as informações, não tem nenhuma checagem internacional. É um grupo terrorista. E a mídia fala amém. Não tem nenhum tipo de, espera, vamos segurar um pouquinho, vamos ver se Israel tem um contraponto. Não. Eles querem dar a notícia e sempre passar Israel como o lado errado da história. Na minha opinião, é vergonhoso. O que o Jairo, nosso produtor aqui, uma vez falou, uma coisa interessante, é que na época da pandemia, a própria mídia brasileira não acreditava nos números, né, do Ministério da Saúde e criou um consórcio de imprensa que dava todo dia o número de mortos pela Covid. Aqui o Ministério da Saúde do Hamas dava um número e virou a verdade, né? Ou seja, não há nenhum tipo de equilíbrio nas informações. Não, Israel tem que provar tudo, e é tudo contado, tudo provado, e eu acho isso muito bom. Eu gosto muito disso. Eu gosto que Israel seja vigiado, porque os soldados são meus amigos. E eu sei que eles não têm que fazer ou cumprir nenhuma ordem absurda, eles não têm que ser cruéis. Eu conheço os meninos que estão em Gaza, eu conheço os meninos que estão no Líbano, eu conheço eles. E eu fico feliz, porque aí eu sei que sempre... E tem um motivo de Israel ser chamado do exército mais moral do mundo, porque assim é. A gente tem outras guerras acontecendo no mundo, como Ucrânia e Rússia, agora o Sudão, milhares de pessoas mortas, na África também. E a gente não vê uma cobertura tão extensa sobre isso como tem no Oriente Médio, como tem em Israel. Por que, na tua avaliação, isso é tão desproporcional? No Jews, no news. Sem judeus, sem notícia. Não está na agenda internacional, não está na agenda deles as crianças do Sudão. Não está na agenda deles as crianças cristãs na Nigéria, na Síria, no Irã. Mas judeus dão audiência falar dos judeus. Quando se coloca Israel, aí pronto. Ou seja, o antissemitismo é algo palpável. Com certeza. 100%. E qual deveria ser o papel da mídia, na tua opinião, num conflito como esse? Imparcial, jornalístico, investigativo.
Eu não quero que tomem um lado. E eu ouvia isso em Israel diversas vezes. Eles me pediam, falavam, Desirê, não precisa ficar abajulando Israel, não sei o quê. Só conte a verdade. Os israelenses me pediam isso. A gente não quer, não precisa ficar cheia de dedos, não. Fale só a verdade. E assim, o povo judeu é um povo que é realmente uma minoria, é realmente um povo que foi perseguido por toda a sua história, e é um povo que recusou o título de vítima. Vocês se recusam a serem vítimas. Pelo contrário, o mundo está acusando vocês diversas vezes de genocídio. E o que Israel fez? A Universidade de Tel Aviv já tem 10 pessoas com transplante de medula óssea, uma coisa que era considerada impossível fazer pessoas que não andam voltar a andar. Criaram a córnea 3D para fazer cegos voltarem a enxergar. Enquanto o mundo bate, o povo judeu cria inovações que vão melhorar o mundo como um todo. É impressionante. Você disse que você tinha 15 seguidores, hoje você tem 70 mil, pelo menos no Instagram você já tem 70 mil, no X 182 mil. Como foi esse crescimento tão exponencial e o que mudou na tua vida desde que esses números cresceram tanto? Mudou muito, porque para mim não são números, são pessoas que estão me permitindo entrar na casa delas para informar elas do que está acontecendo. Eu percebo que as pessoas querem a informação, elas querem entender, até porque assim, né, a mídia vem e solta uma coisa horrível, que Israel fez uma coisa horrível, e eu sempre falo, gente, calma, segura, vai vir a resposta, vamos ver o que realmente aconteceu. E aí, com informação, com educação, está faltando. Está faltando boa educação, está faltando palestras, está faltando abertura para a gente vir e falar, trazer os reféns aqui para o Brasil, entrar em escolas, universidades, tentar falar com essas pessoas para educá-las. Porque, honestamente, não são números, como eu disse. Mudou minha vida completamente porque eu notei, e eu, como cristã, digo que as pessoas dizem, primeiro os judeus, depois os cristãos. Não, os cristãos já são alvo também. Lógico. A gente tem que só compreender que os cristãos não sabem lutar como os judeus. A gente não sabe se defender como os judeus sabem. E o que mudou na minha vida é que hoje em dia, eu carrego a responsabilidade de entender que o que eu tento fazer não é convencer ninguém de nada, mas de informar as pessoas sobre o perigo que eu passei para que vocês não tenham que passar aqui. Porque eu passei esse perigo em Israel e lá nós temos sistemas de defesa e por isso eu estou aqui hoje e posso contar essa história. Porque se todos os mísseis do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis e do Irã tivessem caído em Israel, não tinha mais Israel. Com certeza, certeza. E a gente vê cenas como, por exemplo, a ruptura de acordos entre universidades do Brasil e de Israel ou de outros lados do mundo. A gente viu recentemente uma apresentação, eu acho que era da Orquestra Filarmônica de Israel em Paris, e distúrbios nas ruas, manifestações em Londres, em Paris, em Roma, e geralmente de pessoas que defendem teoricamente os direitos humanos, mas que andam com bandeiras do Hamas e do Hezbollah. A esquerda não aprendeu nada? Ou seja, como você imagina que essas pessoas que defenderam a vida inteira ou falam que defendem os direitos humanos conseguem carregar a bandeira de um grupo terrorista? Para eles, eu acho que não precisa fazer sentido, sabe? Eu sempre digo, olhem duas manifestações, sem saber de quem são. Uma, tem pessoas, crianças, gente cantando, a bandeira do país anfitrião hasteada, pacífico, pessoas caminhando, rezando, falando palavras bonitas, pedindo por paz. Não estou dizendo de quem é essa manifestação. E nós vemos o outro lado, pessoas quebrando, colocando fogo, brigando. Mascarados, você não vê o rosto delas. Se você não sabe, digamos que você é um alienígena e chegou aqui, e você está vendo essas duas manifestações, e alguém te perguntar qual delas parece um povo pacífico e amoroso,
Então, quando a esquerda apoia um grupo terrorista, eu não acho que eles compreendem o tamanho da responsabilidade do que eles estão apoiando. Porque quando você apoia um grupo terrorista que rouba, doutrina, radicaliza, mata e executa o próprio povo, e você impõe a esse povo que eles vão ser governados sim por essa organização terrorista, porque a gente vai apoiar essa organização terrorista, em vez de permitir que Gaza cresça, que os civis de Gaza tenham uma vida feliz, boas escolas, bons hospitais, realmente que eles sejam livres e felizes, que poderiam ser. Gaza já recebeu bilhões em doações internacionais, é uma faixa de 365 quilômetros quadrados, podia ser uma Dubai. E o povo, antes dessa guerra, é pobre. 80% da população de Gaza é pobre. E os líderes do Hamas são bilionários. A conta matemática é muito simples. Então, quando você defende um grupo terrorista e impõe a esse povo uma realidade que você não gostaria para você, porque eu duvido, eu já faço aqui de novo um convite, abro uma vaquinha para qualquer pessoa que queira se mudar para Gaza. A gente paga a sua passagem só de ida e você pode ser governado pelo Hamas tranquilamente. Ninguém nunca quis, ninguém nunca aceitou a minha proposta. Mas impor para aquelas pessoas lá que elas tenham essa vida, uma vida penosa, o resto da vida, é isso que eles querem? Em Israel, nós temos a fé cristã, nós temos, na verdade, todas as fés, né? A Al-Aqsa, que é o domo de ouro deles, é defendido pelo Iron Dome. Já várias vezes iriam cair mísseis lá e foi defendido pelo sistema de defesa de Israel. E cada lançamento do Iron Dome, que é o sistema mais simples, $60 mil. Cada lançamento do Arrow, que é um sistema mais robusto, que defende de mísseis balísticos do Irã e dos Houthis, $250 mil. E eles defendem a Igreja de Cristo. Eu fui à Igreja do Santo Sepulcro. Ela estava em reforma. Com dinheiro de quem? Dos israelenses que pagam imposto e mantém a segurança daquele lugar, e mantém a beleza, e mantém a fé de todos ali viva. E eu pergunto, se fosse o Hamas, quantas igrejas tem em Gaza? Quantas estão em pé? Os cristãos são bem tratados no Irã? Podem professar sua fé na rua? Como é que funciona? Pesquisem. Você disse, Desirê, uma coisa que eu concordo, eu vou bastante a Israel. Assim, o povo israelense ama o Brasil. Então você vê capoeira, você vê futevôlei, as praias de Tel Aviv estão lotadas de gente jogando futevôlei, samba, eles gostam de música brasileira, enfim. E o brasileiro também gosta, você vê na Bahia, está cheio de israelense, os brasileiros tentam falar, você tem os cardápios em hebraico, ou seja, os povos são muito amistosos e a cultura dos dois países se junta, né? Sim. E quando a gente vê um governo acusar o outro de genocídio, quando a gente vê o governo brasileiro tomar atitudes unilaterais, não receber a comunidade judaica desde o 7 de outubro, mostrar apenas um lado, né? Falar o tempo inteiro, comparar com o Holocausto, né? O que aconteceu lá, nos entristece muito. Porque somos cidadãos brasileiros, eu sou brasileiro, meus pais são brasileiros, eu sou religião judaica, mas enfim, eu tenho uma filha que mora em Israel, então falar mal de Israel é falar mal da minha filha. É muito difícil, né, entender como as pessoas deixam de se informar e vão pela ideologia acreditando que tudo que é pró-americano não serve, ou tudo que é colonialista, na opinião deles, não serve, sendo que os Estados Árabes lá em volta são todos colonizados também, colonialistas, né? Então, é muito difícil esse momento de entender a cabeça dos governantes brasileiros ao fazerem críticas direcionadas ao Estado de Israel de uma forma unilateral. Você estava falando, né? E eu me lembro uma vez que eu estava andando de bicicleta na praia de Tel Aviv, e eu só ouvia música brasileira, uma sequência da outra. Você eu tô estava em sentindo no Brasil. Copacabana. Falei, o que é isso? Eu tô no Brasil. E eu já morei em vários países, Japão, Estados Unidos, Europa, Chile, Brasil. O povo mais parecido com o povo brasileiro em termos de ser caloroso, ser família, ser feliz, fazer amizade fácil. Você tá ali na praia, de repente você faz um amigo, bora lá pra minha casa, vamos fazer o jantar. Não tem ninguém para jantar no Shabá, vem jantar na minha casa. Povo israelense.
muito parecido com o povo brasileiro nesses termos. Gosta de festa, gosta de sair com os amigos, gosta de ter uma vida social e muito família. O Shabbat Dinner, né? O jantar de Shabbat, uma coisa muito respeitada e você está sempre sendo convidado. É muito, muito legal os jantares, é muito legal ver isso. E aí, quando a gente vê esse tipo de posição, como você mesmo disse, unilateral, porque se Israel quisesse, Israel já teria mais do que motivos para talvez, né, cortar relações. Inclusive, essa fala do Holocausto, que tornou o atual presidente persona não grata em Israel. Eu estava pousando em Israel. A primeira coisa que aconteceu, já me ligaram. Explique a fala do atual presidente. Eu falei, eu não sabia nem qual era a fala. Eu estava ainda chegando, não tinha nem olhado o telefone. Falei, peraí que eu tenho que ver qual que era. Quando eu vi a fala, eu falei, eu não vou explicar nada. Eu posso pôr só uma sacola na minha cabeça e esperar uma semana passar esse momento constrangedor. É muito complicado ver isso, porque não há motivo. Israel e Brasil são países amigos. Oswaldo Aranha, um brasileiro, foi ele que presidiu a ONU para a criação do Estado de Israel em 1948. Então, tem ruas em Israel com o nome Oswaldo Aranha, um brasileiro. Um bosque. Nós tivemos também, né, o Brumadinho. Eu sou mineira, Brumadinho é do lado da minha casa. E o único país que mandou ajuda, porque atingiu pessoas pobres, ninguém se importa, né? Israel mandou ajuda. Inclusive, eu tenho 2 amigos, eu tenho muito orgulho de dizer, 2 amigos meus estavam nessa expedição, vieram, fizeram o melhor que podiam, tentaram ajudar, deixaram aqui drones, deixaram aqui o que eles conseguiram e vieram ajudar de coração. Uma coisa que nenhum outro país... Cadê o Irã? Por que o Irã não ajudou? Por que o Hamas não ajudou? Por que o Hezbollah não ajudou? Não ajudam, né? Então, me estranha muito quando o governo faz escolhas assim, permite navios iranianos atracarem no Brasil, enfim. Você falou desses 2 anos, foram 2 anos muito difíceis, eu acho que talvez os mais difíceis da história do Estado de Israel. Mas dentro desses 2 anos nós tivemos momentos mais e menos difíceis. As 2 semanas de guerra com o Irã, eu acho que foram mais amedrontadores. Como foram essas 2 semanas para você? Porque os mísseis do Irã eram muito mais potentes que os mísseis de Gaza, né? Essa última, né? Nós tivemos 3 momentos com o Irã, que foi o maior lançamento de drones explosivos em abril de 2024. Depois, o maior lançamento de mísseis balísticos em 1º de outubro de 2024. E agora, em junho, nós tivemos a guerra de 12 dias. Foi terrível. Foi muito difícil. O Irã realmente lançou mísseis cacho de uva, que são mísseis muito difíceis de interceptar. Por quê? Porque o míssil vem e vem um míssil antimíssil para interceptar aquele míssil, né? E ele se transforma em 6 mísseis menores. E aí as máquinas têm que rapidamente localizar, né, os novos trajetos desses outros 6 mísseis. Caindo, então, em casas de pessoas, caía muito perto. 2 caíram relativamente perto da minha casa. O nosso prédio balançava. Eu coloquei uma webcam no lado de fora da minha casa. Foi a pior decisão que eu fiz na minha vida, porque eu abria ela e via o que estava acontecendo lá fora. E eu via, pum, eu falava, caiu. E foi um dos momentos mais difíceis. Tudo fechado, as escolas fechadas, as famílias todas com as crianças, os soldados todos em prontidão, ou já nas suas unidades. Então, assim, as mães, né, ficaram com as crianças. Então, foram 12 dias muito intensos, muito, assim, dentro de casa, trancado. Você chegou a ter medo pela tua vida? Você chegou a pensar em ir embora, em voltar? Eu nunca tive, assim, medo. Falar assim, nossa, medo. Essa guerra com o Irã foi mais assustadora.
Mas, honestamente, Israel é mais seguro que o Brasil. Aqui mesmo em São Paulo, eu quase fui assaltada, já quase levaram o meu celular. Eu estou aqui há pouquíssimos dias. Eu já fui assaltada 2 vezes à mão armada lá na minha cidade. Qual que é a tua cidade? Eu sou de BH. BH. Então, assim, são perigos diferentes. Eu não posso dizer que não é um momento que você fala, nossa. Mas a gente confia muito, tem uma confiança muito grande nas Forças de Defesa de Israel. E eles só melhoram, né? Agora a gente tem um alarme pré-alarme. Então, quando o míssil é de longa distância, vem dos Houthis ou do Irã, a gente tem um alarme. 10 minutos antes, mais ou às menos. Vezes 5, a gente não sabe exatamente. Já foi 4, às vezes é 5, às vezes é 2, às vezes é 10 minutos antes da gente ter o alarme. Até porque tem cidades que tem muito pouco tempo. E tem bunkers. Eu tenho bunker dentro do meu apartamento, mas isso é um privilégio. Isso é muito novo em Israel. Em Israel tem mais de 100 mil bunkers. É por lei, você tem que ter bunkers em todo o país, inclusive em estradas. Mas nem sempre você está tão próximo. E você tem que pensar em pessoas idosas que têm que descer escadas. Cadeirantes, pessoas doentes. Nenéns recém-nascidos. Né? Não é uma coisa... Hospitais, né? O Soroca foi Soroca, destruído. O Soroca. E foi um milagre que não tinha ninguém no prédio, né? Aquilo ali... Não tem explicação, né? Aquilo ali... Tiraram as pessoas um dia antes. Aquilo ali para mim é Deus. Alguém ouviu uma intuição e falou, vamos tirar desse pedaço, porque não tem como evacuar todo o hospital. Não. E o Soroca é um hospital que eu fui e é onde você mais vê muçulmano. Exato. Muitos. E assim, não é muçulmano, é muçulmano só com o olho de fora. É naquele hospital ali. Então, assim, eles atacaram o Instituto Weizmann, que é um dos lugares que mais cria... Produz ciência, né? Ciência para o mundo todo. Enfim, né? Eles... O que você acha que vai acontecer agora? Quer dizer, agora nós estamos numa paz fria, né? Não vamos dizer que um acordo de paz não é um cessar-fogo. O Hamas dizem que está se rearmando de alguma forma. O Hezbollah no Líbano a mesma coisa. Israel vira e mexe, tem que atacar. Na tua opinião, esse processo é um processo que tem um futuro positivo ou nós temos que estar com o pé atrás? Bom, já teve o futuro positivo, que foi os reféns voltarem para casa. Ainda faltam alguns, né? Faltam. Hoje a Cruz Vermelha está indo tentar buscar mais um. Até ontem faltavam 5 corpos. Se hoje entregarem mais um e for realmente um israelense, né? Porque eles já, inclusive, entregaram um corpo de um terrorista do Hamas vestido de IDF. O que mostra aí, né? Deixa aí para as pessoas pensarem por que um terrorista está vestido de IDF. Mas, bom, gente, o que eu acho muito importante lembrar é que não tem paz no momento, tá? Para o fim, não tem fim da guerra. O fim da guerra são 2 etapas. A volta dos reféns, então os reféns vivos, graças a Deus, estão em casa. Voltaram os 11. Mas a entrega dos corpos já tem várias quebras de cessar-fogo, inclusive com o Hamas abrindo fogo contra Israel e já mataram um soldado. Sim. Eles quebram o cessar-fogo quase o tempo inteiro. E já tem o combinado do cessar-fogo de eles têm que devolver os corpos. Mas tem alguns terroristas que estão presos em túneis na faixa amarela. E eles já querem renegociar. A gente só devolve os corpos se liberar. Não, ele é sempre assim. Eles... Não tem um acordo com eles. Por isso tem uma frase, nunca se negocia com terrorista. Porque eles não vão cumprir. A gente já sabe. E a tolerância mundial com eles e com os erros... Não é erro, né? Mas, enfim, para mim é bizarra. Muito absurda. Mas, enfim, essa vai ser a fase dos corpos retornarem. Se Deus quiser, vamos finalizar. E aí vai chegar a segunda fase, que é a desmilitarização do Hamas e a entrega do governo de Gaza para outras autoridades internacionais, até que, então, alguém entre, enfim. Israel vai permanecer na faixa de Gaza até que essa transição toda seja feita. E a gente já viu várias declarações dos líderes do Hamas falando essa parte a gente não pretende fazer. E é isso. Então, a gente tem que aguardar muito essa parte.
Caminhões do Egito estão entrando agora sem serem supervisionados por Israel por causa desse acordo. E sim, o que eu vejo é que Israel ainda é muito complicado. O Hezbollah é muito forte. O Hezbollah é o grupo terrorista mais bem armado e mais bem em números maior. E o Hamas não vai largar o osso. E o Hamas já se tornou uma ideia. E essa ideia está pelo mundo. A gente não tem Hamas só em Gaza mais. Com certeza. O Hamas militar, a gente consegue combater em Gaza. Mas a ideia Hamas, a gente só combate com uma ideia melhor. E o mundo comprou essa ideia. E eu não acredito que o Hamas cooptou esse número absurdo de pessoas pelo mundo só para mandar elas de volta para casa, com eles aceitando todos desmilitarizar e entregar. Infelizmente, eu não consigo ver dessa forma tão fácil assim. Infelizmente, não consigo. Saindo um pouco para a gente finalizar desse momento difícil, vamos falar um pouco da Modelo. Você continua trabalhando? Como está? Hoje você se dedica 100% a essa questão jornalística? 100%. 100% e mesmo. Teu futuro vai por aí agora? Inclusive, eu entrei agora como diretora de uma organização que chama iLatinas, em que a gente está conectando as vozes latinas, influencers, né, jornalistas, que moram em Israel, que falam português, que falam espanhol, para conseguir, então, conectar aqui, para as pessoas, então, terem as informações, aprenderem e fazer essa troca, né? Então, a gente produz conteúdo em português, a gente quer fazer parcerias, a gente quer aumentar aí para poder, de fato, né, trazer informação, porque é isso que precisa. E o povo brasileiro é o povo que está mais disposto a ouvir. As pessoas têm carinho, as pessoas leram a Bíblia, as pessoas têm carinho por Israel. Se a gente conseguir espaço para falar e mostrar e simplesmente explicar o que está acontecendo, eu tenho certeza que a maioria do povo brasileiro vai para o lado de Israel com maior facilidade e compreendendo bem o que está acontecendo. Hoje Israel já está tatuado no teu coração? Com certeza. Não tem mais jeito, não, gente. Esse 7 de outubro, quem estava lá levou uma marca. Eu sou brasileira, gente. Eu nunca vi uma guerra na minha vida. Eu não tinha motivo de ver uma guerra na minha vida. Eu podia estar muito bem em qualquer outro país, vendo essa guerra de longe, como eu vi da Ucrânia, como, enfim, vi outras guerras. Mas eu conheci o terrorismo de perto. E eu vi o que eles são capazes de fazer. E não é bom. Não é bom. Bom, nós tivemos a honra de falar com a Desirê Rugani, que é uma jornalista, hoje é uma influenciadora, que está fazendo um trabalho espetacular nas mídias sociais, em defesa da verdade. Eu não vou dizer em defesa de Israel, mas em defesa da verdade. Ela, que estava em Israel no 7 de outubro, ela não é da comunidade judaica, ou seja, ela foi a Israel por ter amigos, para tentar uma carreira profissional, e hoje se tornou uma das grandes defensoras do Estado. Desirê, em nome da comunidade judaica, muito obrigado. Obrigado pelo teu trabalho, obrigado por você vestir essa camisa. A gente sabe como é difícil, quanto você deve ter de haters por causa disso, mas para nós é um orgulho ter você do nosso lado. Obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço de verdade. Eu vejo a importância disso. E eu que agradeço vocês por a força que vocês me ensinaram a ter. Eu aprendi com o povo judeu. Qual que é teu endereço no X? Desirê Rugani, meu nome. Desirê Rugani com 2 S, né? Com 2 S no final. E é o mesmo, e o mesmo no Instagram. Mesmo em tudo. Então, YouTube. Você que ainda não segue, está convidado a seguir. E a gente volta em breve com mais uma entrevista no nosso Fizesp Talk da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Tchau.